Olá, Tony por aqui, mais uma vez decifrando os códigos da Bíblia. E hoje, como o título do vídeo diz, nós vamos explicar um pouquinho, vamos falar sobre quem são os cães de Apocalipse 22:15. Observe que se nós formos ver o texto de Apocalipse 22:15, ele soa meio estranho. Por quê? Porque ele está dizendo que algumas classes de pessoas vão ser lançadas fora, vão ser lançadas no lago de fogo. E a primeira classe são os cães, depois vem feiticeiro, idólatra, mentiroso e tal. Mas interessante de tudo é porque os cães. O que o cão tem a ver com isso? O que os cães têm a ver com isso? E talvez você que está assistindo pode ficar com algum tipo de incógnita, como uma classe certa feita que eu perguntei. E eu falei, gente, olha só, como é que a Bíblia está dizendo que os cães vão queimar no lago de fogo? O pessoal ficou, peraí, não é possível, meu Bob? O meu dogzinho? Como é que pode? Eu não sei se você está assistindo esse vídeo aqui, se tem cachorro ou não, se é um vira-lata, se é um cão de raça, mas pode ficar tranquilo, que não é o seu cachorro que vai queimar no lago de fogo, não. Nós vamos explicar aqui quem são os que vão ser queimados no lago de fogo e quem são esses cães de Apocalipse 22:15. Quando a gente fala que a Bíblia tem que falar sozinha, ela fala por si só, como está lá em 2 Pedro 1:20, nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Nós sempre batemos muito nessa tecla, porque nós temos que deixar a Bíblia falar sozinha. Como eu costumo dizer, Deus não é criança que precise de ajuda para falar. Deus fala sozinho. É só nós queremos ouvir a tua vontade, a tua palavra e ficarmos atentos à revelação do Espírito Santo, é o que Ele quer nos dizer através da sua própria palavra, sem sair dela. Se você ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, você vai ver Paulo falando e ensinando sobre obreiros fraudulentos. Interessante que ele fala, acautelai-vos dos cães, dos falsos obreiros, ou maus obreiros. Paulo chama essa classe de falsos obreiros de cães. Interessante que se nós formos ver atentamente quem são esses cães, segundo o próprio texto de Isaías, no capítulo 56, a gente se espanta. Por quê? Porque soa meio estranho aos ouvidos, mas é a verdade da palavra, nua e crua, e a qual nós não devemos fugir dela. Isaías 56, no versículo 10 em diante, o texto diz o seguinte, Deus falando ao povo de Israel, ele fala o seguinte, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Não podem ladrar deitados, sonham e gostam de dormir. E estes são cães gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores sem entendimento. Todos se tornam para o seu próprio caminho, cada um busca o seu próprio caminho. E para a sua ganância, tropeçam em suas visões. E eles dizem, vinde, trazei vinho, e nos enchemos de bebida forte. O dia de amanhã será como hoje, ou ainda mais festivo, ou ainda melhor. O texto diz claramente, meu querido, que os cães lá do Apocalipse 22:15 são os falsos pastores. Os falsos pastores são os cães. E nós temos que tomar muito cuidado, porque eles podem desencaminhar aquele que está servindo de verdade. E às vezes você me diz, não, mas se eu estou servindo de verdade, com veracidade, com fidelidade, não é possível alguém me desencaminhar. Sim, é possível. Se não fosse possível, Paulo não falaria aos filipenses para eles se acautelar e tomar cuidado com esses homens fraudulentos, com esses falsos obreiros. É possível a pessoa ser enganada, sim. Por isso vem o alerta. Temos que tomar cuidado, porque o texto diz que eles buscam o seu próprio caminho. São pastores que não compreendem a palavra, que não compreendem o entendimento, que não compreendem a verdade. Se você for observar o texto de Mateus 7:6, onde Jesus fala, não dê pérola aos porcos, não dê o que é santo aos cães. Ele fala mais uma vez sobre os cães. Inclusive no outro vídeo, num vídeo passado por aí, nós falamos sobre as pérolas não ser dada aos porcos. O que é pérola? A pérola é a revelação da palavra. Para não ser dada a porco, porque o porco come qualquer coisa.
O porco espiritual é aquele que é apacentado por pastor, que apacenta porco, como estava lá no endemoniado gadareno, lembra? Que o endemoniado gadareno saiu lá, os demônios dele, e aí os demônios pediram para poder ir para algum lugar, eles pediram para ir para onde? Para os porcos, lembra? Aí Jesus permitiu eles irem para os porcos, e esses porcos estavam sendo apacentados por pastores no monte, como diz o texto. Então nós temos muitos pastores por aí que apacentam porcos. Os porcos espirituais são aqueles que comem qualquer coisa que é dada. Ele come de tudo que vem. Não está nem aí. Ele não analisa, não pesquisa, não vê se é verdade. Ele não critica o que ele ouve, ele só come. Ele só se alimenta. Não é assim que funciona. E nesse mesmo texto de Mateus 7,6 ele fala sobre não dar o que é santo aos cães. O que é santo? É o que você santifica. Você santifica o que você tem preparado e entregado para Deus. Tudo que você faz de coração, que você prepara para entregar a Deus, que você vai levar ao altar, isso é santo. Tudo que você preparou, que você separou para Deus, a separação de algo para Deus é a santificação de algo. Quando tu separa alguma coisa e fala assim, não, isso aqui é para Deus. Não tem a pessoa que dá o dízimo ou a pessoa que dá a oferta, a pessoa que tem seus propósitos, seus votos diante de Deus. Então, quando você faz um voto de fazer alguma coisa para Deus, aquilo é santo, aquilo é separado, aquilo é santificado, porque você santifica, tudo que você separou para Deus é santificado. E o texto diz, não dê o que é santo aos cães. Jesus disse para você tomar cuidado com quem está à sua frente, com quem talvez esteja te apacentando, com quem talvez esteja te ensinando, porque o sistema religioso é cheio disso. O que mais nós temos no sistema religioso hoje são cães. São muitos cães gulosos. E eles mentem descaradamente, levam engano às pessoas. E eles estão desencaminhando a muita gente. Nós já lemos textos em outros vídeos sobre os falsos cristos que desencaminhariam a muitos. Os falsos ungidos que desencaminhariam a muitos. Toma cuidado com esses cães. Agora, qual uma outra característica que eles têm, que esses cães têm? Está aqui no texto de... Também em Isaías, só que agora no capítulo de número 28, no versículo de número 7. Diz o seguinte: e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não ficam de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredito. Porque todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Olha que interessante. É muito claro o texto dizendo que os profetas, que o sacerdote, quem é o sacerdote? É o líder. Cambaleiam por causa do efeito do vinho, não consegue ficar em pé. Não consegue dar um veredito, não consegue julgar devido ao vinho. Por quê? Que eles estão desorientados. Depois você lê com calma na sua casa, pede a revelação do Espírito Santo para ele te mostrar. Por que eles cambaleiam? Por que quem está desorientado? Porque não tem a palavra. Tropeçam quando tem visão. Confundem-se em suas visões. Por quê? Porque eles estão cheios de vinho. O que é vinho? Heresia. Lembra? O código para o fermento na Bíblia é heresia. Lembra? Que Jesus mandou se acautelar do fermento dos fariseus. Então, você que tem acompanhado os nossos vídeos, você sabe muito bem que o código para heresia é o fermento. E o fermento era tirado de onde? Do vinho. E o texto está falando que eles cambaleiam, estão desorientados devido ao vinho. Não conseguem ficar de pé, eles confundem-se quando têm visões e tropeçam quando vão dar veredito. Entrega uma profecia dizendo que é de Deus. Entrega uma visão dizendo que é de Deus. Estão bêbados, estão desorientados, porque Deus não vai orientar quem não obedece a palavra. E o texto diz claramente no versículo 8, todas as mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. Todas as mesas estão cheias de vômito e imundícia e não há nenhum lugar limpo. Pensa comigo, você vai na igreja para quê? Para comer cachorro quente e beber Coca-Cola? Não. Você vai se reunir com os irmãos para poder ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, não é isso? E aí quando alguém chega lá para ouvir a palavra, se tiver vômito, tiver imundície lá, um montão de sujeira na mesa, você não vai comer. Não é assim que funciona? Ou seja, nós não vamos beber coca e comer cachorro quente, nós vamos ouvir a palavra. Então quando o texto fala que todas as mesas estão cheias
de vômito, a mesa é a reunião, é o lugar onde você se reúne para poder ouvir a palavra. E o texto está dizendo que não há nenhum lugar limpo. Então se você chega lá, você vê vômito, você não se alimenta, volta para casa. E se todas as vezes, consecutivamente, você for nessa reunião e você vê aquilo lá, você não concorda com aquilo, você sabe que está errado, você não concorda, você ouve e não concorda, você ouve e não concorda, você ouve e não concorda, porque você sabe que está errado, o Espírito Santo está te revelando que aquilo não procede da vontade de Deus. Aí você começa a não se alimentar e quem não come, o sistema imunológico fica baixo, fica doente. Se você não se alimentar, você vai ficar doente. E aí você morre. Assim vem a doença espiritual e a morte espiritual. Por quê? Alguém chega para poder ouvir a palavra, não tem palavra, tem imundície no lugar, outras coisas que não são a palavra, a pessoa não se alimenta, fica farto daquilo e fala assim, eu não suporto mais ir lá, eu não suporto estar mais naquela igreja, eu não suporto estar mais naquela reunião, eu não suporto estar mais naquele ambiente, poxa, tudo que é pregado, não sei o quê, você começa a enxergar que está tudo fora. Você começa a enxergar que está tudo errado. Isso é Deus te mostrando. Só que isso é perigoso, porque você começa a enxergar e não busca em outro lugar, você volta para casa com fome. Você chega lá com fome, querendo se alimentar. Mas quando você vê o vômito, você perde a fome na hora. Tá errado. E assim vai. E cada vez que acontece isso, e você deixa de comer, você vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, até você morrer espiritualmente. Até que chega a morte espiritual na sua vida e você se perde. Então toma cuidado. Começa a identificar se é um cão guloso que está ensinando para você. Aí você fala, como é que eu vou identificar? É só você ver se ele busca os próprios interesses dele. O texto diz, no Isaías 56, que eles buscam, cada um busca seu próprio interesse. Cada um busca seu próprio caminho. Entende? Cada um busca vantagem própria, está no texto. Claramente dizendo que cada um busca vantagem própria para si. Então se liga, fica atento a isso, tá bem? Eu tenho certeza que Deus vai te revelar, vai te mostrar. A verdadeira religião está em cuidar dos órfãos, das viúvas e não se corromper com esse mundo. Tá bem? Órfãos, viúvas e não se corromper com esse mundo. Quer saber se você está no lugar correto? Vê se aonde você está, na reunião que você frequenta, existe a preocupação com os órfãos, as viúvas e as necessidades dos mesmos. E te ensinar a você não se corromper com as coisas desse mundo. Tá bem? Fica ligado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.